Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Empreendedor, aqui todos os domingos pela nossa TV União e pelo YouTube do Economic News Brasil. Eu sou Jackson Pereira Júnior, fundador dos portais Economic News Brasil e Boa Notícia Brasil. Se você ainda não participa do canal do WhatsApp do Economic News Brasil, é só acessar através das nossas redes sociais, através de qualquer notícia do portal, tem lá vantagem, entrar no canal do WhatsApp. E também do Econômico News Brasil e do Boa Notícia Brasil, que lá você vai receber na palma da mão. E siga as redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, enfim, estão lá. O Econômico News Brasil, só conteúdos de valor. E o Boa Notícia Brasil, só o lado bom da notícia. Eu tenho certeza que será uma experiência muito boa e depois eu quero o seu feedback. Meu convidado de hoje é Ricardo Der. Ricardo Dre, ele é publicitário e fundador da Loop Brasil. A nossa pauta de hoje, ela é muito interessante. Quem não participou ainda, eu tenho certeza, você empreendedor, você empresário, você vai terminar esse programa querendo participar. E queria dizer o seguinte, que quando empresários viajam juntos para um ecossistema de inovação, não é turismo Não, corporativo, é estratégia, é repertório, é relacionamento qualificado e negócios. Hoje nós vamos decodificar como essas missões empresariais viraram resultado no mundo real. Porque muitas vezes o empresário viaja e acha que está fazendo um turismo corporativo. Não é. Eu vou repetir. É estratégia, é repertório, é relacionamento, é negócios, é network. E para isso eu convidei o Ricardo para conversar não só comigo, mas com você, nosso telespectador. Ricardo, seja bem-vindo. muito obrigado, meu irmão Jacques. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você, estar compartilhando com o público do Economic News. E eu espero que possa agregar bastante esse nosso bate-papo sobre negócio, sobre inovação, sobre como o empresário ele pode, de repente, sair da bolha dele, sair aqui do espaço onde ele fica limitado para poder expandir a sua visão empreendedora. E é muito bom estar aqui. Como um bom publicitário que você é, eu vou lhe fazer aqui logo uma de entrada, que eu tenho certeza que você vai responder rapidinho. Eu quero que você me diga em 20 segundos quem é Ricardo Dré e o que a Loop é para você. O que é uma frase de valor que você pode passar para o nosso telespectador? Bom, meu nome é Ricardo Drey, sou empresário formado em publicidade, tenho uma vasta experiência aí no ramo de comunicação e a Loop ela é uma ferramenta para conectar empresários do Brasil e do mundo que queiram fazer negócio e que queiram de repente expandir a sua visão empreendedora, né? Então a Loop ela proporciona esse tipo de oportunidade para as pessoas que querem realmente sair da sua zona de conforto para poder empreender, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Como é que surgiu essa ideia de criar a Loop Brasil, cara? Bom, eu venho do meio associativista, né? Eu fui coordenador da AGE em 2015 e quando passou minha gestão, lá a gente desenvolve imersões também de negócio, regional, nacional e internacional, onde a gente leva o público para conhecer a realidade do negócio aqui do Ceará, uma viagem nacional para conhecer qualquer lugar do Brasil que seja relevante para os associados e uma internacional. E numa dessas imersões, o meu sócio hoje, Ítalo Paiva, quando acabou minha gestão, chegou e disse: Ricardo, tem muita gente, tem muito empresário que não faz parte do meio associativista, que não faz parte de nenhuma federação ou entidade classista, E nem tem quer. interesse em participar e nem quer, e tem interesse em conhecer, em vivenciar isso que a AGE proporciona, mas não quer se associar ou não pode se associar por idade, ou porque passou do prazo, ou porque realmente não tem um perfil para se associar a uma entidade jovem empresarial, mas eles querem participar dessa missão. Então a gente viu aí que tem mercado
onde o empresário procura boas práticas, procura tendências, procura ver quais são as melhores soluções que estão sendo propagadas lá fora, que estão sendo discutidas nas universidades, no meio empresarial e no ecossistema produtor, e a gente procurou mapear esse processo, mapear onde são as principais portas na área de inovação. Então, a gente teve contato com o pessoal do Vale do Silício, com o pessoal da China, que está crescendo muito nessa questão da startup, Israel, que é Startup Nation, que é a nação da startup, e a gente possibilitou proporcionar fora do meio associativista para esses empresários que não fazem parte desse meio. Então, as pessoas que fazem parte, elas costumam dizer que é proporcional a um MBA, porque o tanto que você aprende nessas imersões, o tanto de pessoas que você conhece interessantes, que são relevantes para o seu negócio, é proporcional ou até melhor um MBA, porque de fato gera negócios na prática e você consegue aplicar tudo que você vê lá dentro da sua empresa, ou até melhor, viu, Jackson? As pessoas conseguem, de repente, criar negócios novos com base em insights que foram compartilhados lá. Eu já ia até te Então, perguntar aqui ah, que quando vocês criaram a Loop, se vocês identificaram alguma uma dor no mercado para criar a Loop. bom, é justamente isso, porque as pessoas, às vezes, elas ficam refém do mercado interno. Então, por exemplo, pessoas que precisam conhecer novos fornecedores, pessoas que precisam ter contato para poder economizar, de repente, a produção, ou então, otimizar os seus processos, e que aqui não existe, infelizmente, a gente sabe que o nosso país tem uma série de limitações, além da questão tributária, que é altíssima, e a gente viu que lá fora existe um nível de competitividade que pode ser trazido aqui para o Brasil. Então, por exemplo, empresários que querem participar de feiras, como a Canton Fair, que é na China, que é a maior feira multissetorial do planeta, onde você encontra bons fornecedores acessíveis e com um preço muito mais barato do que seria produzir aqui no Brasil. Então, são oportunidades que, se você não se permitir sair da sua zona de conforto, você acaba ficando para trás. E hoje, com o mundo globalizado que a gente vive, a gente não pode mais se permitir, o empresário não pode mais ficar para trás por conta de e se. Ele tem que arriscar, estudar o mercado e ir para cima, porque os bons estão prosperando, os ruins estão ficando para trás. Agora, me diga uma coisa, vocês já fizeram várias missões, como você já citou Várias, aí, várias. mas da primeira missão, eu acho que sempre o primeiro negócio ali, ele é o mais difícil, né? Mas depois que você já monta, cria a sua credibilidade, aí muda de patamar. Mas desde que Muda. você criou a primeira missão até hoje, o que mudou em termos de proposta de valor? Proposta de valor é porque a gente tem conseguido conectar as pessoas, com diretores, com CEOs, com donos de negócios, com o intuito de gerar essas oportunidades. Existem dois tipos de imersão, Jackson. A prospectiva, onde você vai fazer uma análise de mercado, quais são as tendências, o que está sendo discutido na questão da inovação, e a prospecção comercial, a imersão comercial, onde você vai direcionado para aqueles fornecedores ou você vai com pessoas chaves que, por exemplo, possam lhe proporcionar algum negócio ou então alguma solução para a sua empresa. Por exemplo, eu tenho um cliente nosso que a gente convidou ele para participar de um congresso que estava tendo lá em Harvard. Ele queria fazer um curso lá em Harvard e ele soube que tinha um empresário lá da Lufthansa que ia fazer esse curso. O custo lá em Harvard, a gente sabe que não é barato, é caro. Mas ele pagou o preço, ele foi lá e ele conseguiu se conectar com esse diretor executivo da Lufthansa, que rendeu para ele mais de 4 milhões de dólares. Então, hoje ele diz assim: papai, eu gastei US$ 200.000 para poder fazer o curso, mas valeu a pena porque o retorno foi infinitamente maior do que se eu tivesse ficado na minha zona de conforto. Então, assim, às vezes o empresário ele deixa de ter essa oportunidade por alguma insegurança, por algum medo. E você tem que aproveitar tudo nos mínimos detalhes, porque independente da imersão, seja de prospecção ou seja comercial, tudo gera aprendizado. Tudo. A Lupe ela trabalha sobre três vertentes, Jackson: gerar conhecimento, gerar network e, acima de tudo, gerar negócio. Dessas três premissas, para nós, o mais importante é gerar negócio. Então, por exemplo, teve um grupo de mulheres uma vez que a gente levou para Dubai,
que foi bacana, a gente visitou grandes empresas, teve contato com empresários de lá, mas a pessoa definiu a missão dela no corredor do banheiro do avião. Por quê? Porque lá ela conheceu um empresário, enquanto ela esperava ali o pessoal transitar no corredor, e ela conseguiu fazer negócio, e hoje ela é o principal parceiro comercial dela lá em Recife. Bacana. Por quê? Por quê? Porque ela foi para a missão, ela estava no mesmo local que um grande empresário frequenta. Quando é que ela ia ter essa oportunidade se ela não tivesse se permitido ir para Dubai? A ideia aí é amarrar dor de agenda qualificada, né? Uhum. É aquela ideia, como eu disse no início, o empresário, ele não quer turismo, ele quer Não, agenda com não quer. propósito, né? E ele quer também, você falou a questão de quais são as dores que a gente geralmente soluciona. Como eu falei, tudo que é visto numa imersão de negócio pode ser aplicado de maneira prática e objetiva na sua empresa. Então, de repente, você consegue solucionar algo que, por exemplo, as pessoas, os participantes geralmente dão esse testemunho para a gente. Ricardo, eu me tornei um empresário melhor. Eu vi práticas usadas na empresa A, B e C que eu pude compartilhar aqui, que não foi investido nenhum real. E isso trouxe soluções inúmeras e diversas com relação à forma como eu lido com fornecedores, com relação à forma como eu lido com meus colaboradores. Então, tem uma série de vantagens que, se você não for de coração aberto, se você não for de mente aberta para poder aprender, para poder gerar esse conhecimento, às vezes pode passar despercebido. E outra coisa, eu estava até discutindo com um amigo meu, que ele era da área de contabilidade, e ele chegou e disse: Ricardo, eu não vejo muita vantagem em participar de uma imersão dessa, por exemplo, para a China, que é muito caro. E eu cheguei para ele e disse: meu amigo, é o seguinte, o contador, na minha opinião, é uma das profissões mais importantes e vitais para o ecossistema produtivo. Por quê? Porque todo mundo mexe com contabilidade. Da menor à maior empresa, ela tem que trabalhar com contabilidade. E o contador, ele não oferece mais apenas um serviço contábil, ele oferece um hub de Uma serviços consultoria, né? como uma consultoria que o empresário ele tem que se beneficiar e ter agregado valor em serviços que ele jamais encontraram em canto nenhum. Então, de repente, se um profissional desse, se um empresário vai para Dubai ou vai para a China e lá ele se conecta com fornecedores que ele lembra do cliente dele, ele pode fazer essa ponte. Ele pode ser a solução de uma dor dos clientes dele. Boa Ele pode ser aquela pessoa que faz o diferencial porque ele está sempre conectado com o que há de melhor no mercado. Aí ele chegou e disse: Eu não tinha pensado sobre essa ótica. Aí eu falei: Pois pense que um homem na sua posição, um homem do seu gabarito, é fundamental que participe de todas as imersões que você puder. E isso eu digo para todo mundo, para você, para o telespectador que está nos assistindo, para o internauta. Não é à toa que a FIEC, a FEComércio, as principais entidades classistas, utilizam dessa ferramenta para poder fazer um diferencial para os seus associados. Porque as pessoas que participam de uma imersão de negócio, elas se preparam para ser cidadãos do mundo. Por quê? Porque ela começa a se conectar com o que está sendo feito de melhor lá fora. E tudo isso pode ser aplicado aqui dentro. É, Ricardo, eu acho que você disse um ponto muito importante, é ter visão, né? Uhum. Ter visão. E num caso dessa aí de uma missão de comércio exterior, tem, não é só comprar e vender, né? Não, Existe também, como no caso o contador, ele pode não somente indicar fornecedor para o seu cliente, mas também mostrar para o cliente dele que existe um mercado que ele pode operar, porque se ele for querer operar para importar produtos, é, como é que vai contabilizar, exato, né? exato. O que ele precisa fazer Então, em termo documental para importar? Então, ele já passa para um outro patamar, né? Então, isso é muito importante para participar de uma missão que eu vejo é visão, né? Visão. Você está de mente aberta nós. para ir para É, uma missão dessa, você tem que estar de mente aberta para realmente absorver o conteúdo. Mas você já fez várias missões, depois eu vou falar qual foram as últimas, eu quero entender melhor. Mas, Ricardo, uhum. a primeira deu um friozinho na barriga? Demais porque você tem muita coisa a provar. As Quanto pessoas tempo elas é para montar uma missão? gostam de Porque trabalhar.
Porque não é fácil, né? Você dizer, olha, é um grupo aqui amanhã. Depende Não. da barriga, uma série de coisas que acontecem com o empresário quando está ingressando num negócio novo. Demorou 6 meses a um ano. A primeira missão. A gente montou a Lupa em 2016 e a primeira missão foi em 2017 para o Foi para Vale do onde? Silício. A Vale do Silício? Embora o Vale do Silício nos Estados Unidos. Certo. Isso. Embora a gente já tenha tido uma credibilidade por conta da AGE, por conta de outras entidades classistas que a gente passava, de jogo empresarial, as pessoas sempre ficam naquela expectativa do tipo, será que é bom? Quem são essas pessoas? Quem são esses rapazes? Dá para confiar? Eles vão nos levar para empresas que realmente possam agregar valor para a gente? Ou vai ser mais do mesmo? Será que a gente vai só visitar, fazer um passeio turístico corporativo, como muitas pessoas se enganam e acham que é? Ou realmente vai trazer alguma relevância para o meu dia a dia? Então a gente sempre se preocupa em resolver essas questões. E a primeira missão, eu costumo dizer que é o problema de todo empresário. Você está trabalhando com um carro funcionando e tem que trocar o pneu ao mesmo tempo. É porque para você Mas, montar uma assim, uma vez que excursão, passa o desafio, você vai evoluindo. para você montar uma excursão, você entra no Booking ali, compra uma operadora, você compra ali 20 passagens e tal, faz reserva de hotel e monta um roteiro, tá pronta. Mas É, montar uma missão dessa, você depende de agenda de outras pessoas, né? Você é uma série de coisas que eu já ia inclusive te perguntar, como é o critério que você usa para escolher um destino, né? A trilha temática, por exemplo, indústria avançada, inteligência uhum, artificial, uhum. agrotech, govtech, como é que você, qual é o critério que tem para escolher um destino? Bom, a gente sempre trabalha com a gente com três premissas que a gente gostaria de que todo empresário ele gosta de ver e presenciar e vislumbrar. A área de tecnologia, a área de tecnologia é uma área que todo empresário gosta de ver e gosta de estudar, saber o que está sendo feito de novo. A área de gestão, certo? Ela é inerente a todo e qualquer segmento, e a área de inovação. Então, a gente sempre procura ver quais são os polos e os ecossistemas que prometem esses três pontos. E tudo depende também, Jackson, do grupo que está indo. Por exemplo, a gente foi com um grupo de contadores agora para Minas Gerais. Então, a gente escolheu empresas e entidades para visitar que fossem pertinentes ao universo do setor contábil. Empresas da área de contabilidade, a universidade com empresas aceleradas no ramo de contabilidade. A gente procurou proporcionar algo que fosse relevante ao setor deles. Por exemplo, a gente vai visitar em Portugal em 2026, setembro, com um grupo de mulheres empreendedoras que elas pediram agro, moda e gestão. Então, a gente vai procurar esses setores que sejam de acordo com o que o cliente ou que eles Ah, tiveram a demanda. então vocês também atuam tanto em montar um destino e uma trilha temática própria, como Isso, também pode ser por customização de acordo customizado. com um grupo. Com a demanda do cliente. Porque o que, é Ah, que entendi. acontece? Existem alguns polos que são assim universal, todo mundo quer ir. Vale do Silício é um deles, China é um deles, por conta da Canton Fair. Israel é outro polo que as pessoas querem muito ir, mas de repente, se você tem um grupo de empresários, como nos chegou agora, um grupo de advogados que eles querem ver a parte de inovação no setor jurídico. Para onde vocês querem ir? Para o Canadá. Então, a gente está criando uma agenda, a gente está criando toda uma programação para um grupo de mais ou menos 20 advogados a 30 advogados empresários que querem ver inovação na área jurídica. A gente vai levar eles para passarem 15 dias no Canadá e nos Estados Unidos. Eu desconfio até que eles queiram ir também para a Copa do Mundo, porque vai ser mais ou menos na mesma época. Uhum. Mas não tem problema, não. É, qual é a duração média de uma missão? Depende da demanda do cliente. A gente já chegou a fazer 3 semanas, a gente já chegou a fazer 2 semanas, mas a gente viu que a demanda do empresário é tipo assim: eu não posso me ausentar muito das minhas empresas. Então a gente viu que o número de dias ideal é ali uma semana. Então, por exemplo, uma nacional a gente vai na terça e volta no sábado. Uma internacional dura de sábado a sábado. A gente, por exemplo, vai para o Vale do Silício, ou vai para Portugal, ou vai para qualquer canto. A gente sai daqui no sábado, chega lá no domingo e volta no outro domingo.
Mas, por exemplo, se for para a China, só para ir e voltar são 3 dias. Então, geralmente, a China tem um período maior aí de 10 a 12 dias. Mas tudo depende do destino. Quanto maior for a distância, maior é o número de dias que a gente oferece para o empresário, até para poder ter uma qualidade. Você está somando cada vez mais empresários que empresárias que querem Uhum, ir nas missões. sim. E como é que você tem visto a receptividade dos empresários anfitriões? Você nota que essa reciprocidade tem aumentado? Tipo, eu quero dizer o que é conseguir marcar uma agenda, uma empresa X, né, uma empresa multinacional, às vezes tem empresa que não quero receber, né? Não, pode levar um grupo só de bilionário, mas não tem interesse. Ou as Uhum, empresas sempre estão abertas, querendo também, tanto quem está indo quer absorver conhecimento, e também quem está sim, recebendo, também é um momento de compartilhar conhecimento e networking. sim. Como é que tem essa receptividade? Você já encontrou alguma dificuldade, alguma empresa, mesmo sendo grande, uma grande empresa, e que você não entendeu porque eles não quiseram receber uma missão? Tem casos A desses? gente já, mas a gente sempre trabalha com a seguinte consideração: Porque gerar tem empresa, negócio. às vezes, que Então, acha que não, esses empresários estão vindo para cá para pegar minhas ideias, né? Como diz o não, mercado popular, pegar o bizu, né? não, esse é um diferencial, viu, Jackson, do estrangeiro para o brasileiro. Enquanto o brasileiro, às vezes, tem dificuldade de compartilhar uma ideia, porque acha que alguém vai roubar, ou acha que não vai ser bem sucedido, que a outra pessoa vai escutar e tomar a frente, o americano, o europeu, o asiático, ele faz questão de compartilhar porque ele acha que você vai agregar alguma coisa, ou ele vai poder gerar um ensinamento para você. Então, existe uma diferença cultural que até isso é válido você participar, porque você quebra essa estigma que você diz assim, eu vou parar de compartilhar. Outra dica sensacional, o americano ele valoriza quem fracassa, porque ele acha que o número de fracassos resulta na sua experiência. Então, quanto mais experiência, mais ele quer ter você do seu lado. Aquela pessoa que nunca fracassou, nunca teve nenhum aprendizado, ele geralmente não quer ter do lado. E esse ambiente colaborativo que tem no Você, exterior, você disse um ponto muito dificilmente importante. você vê aqui no Você disse Brasil. um ponto muito importante. Ninguém aprende só com quem tem sucesso, né? Exatamente. Vem através das falhas, das quedas, é através das falhas e das derrotas que a gente se torna um empreendedor melhor. E a gente vê muito essa diferença cultural lá no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Então, por exemplo, quando o americano ele abre as portas, logicamente ele não abre porque ele é bonzinho ou porque ele quer ensinar algo para alguém. A primeira pergunta que ele faz é: existe a possibilidade de gerar negócio? Segundo, quem são esses empresários que estão vindo para cá? Terceiro, qual é o capital de produção que eles têm? Quanto é que as empresas faturam? Então a gente tem que mapear e gerar todas essas informações para eles, para que de repente eles possam olhar e dizer assim: legal, está dentro do nosso perfil, a gente recebe. Não está dentro do nosso perfil, então infelizmente não tem como receber. Por exemplo, uma vez a gente levou o grupo da AGE lá para Coreia do Sul e a gente tentou visitar a Samsung, porque a Samsung não é apenas uma empresa de tecnologia, é imobiliária, é na área de construção civil, é na área de inovação, tecnologia, é TV, é audiovisual, é tudo. E a primeira pergunta que eles fizeram para a gente foi: quanto é que cada um fatura? Quanto é que isso vai gerar de negócio para a Samsung? E eles simplesmente disseram: não, para a gente não é relevante. E tudo bem, porque a gente está ali é para gerar um benefício, tanto para os participantes, que eles possam fazer network entre eles, quanto para as pessoas que estão nos recebendo. Eu faço questão de frisar, sempre que eu entro em contato, por exemplo, com a Magazine Luiza, que a gente já teve contato com a Heloísa Trajano, ou então até com o próprio velho da Van, de chegar para eles e dizer: meu querido, a gente está aqui não é para fazer uma visita estratégica e empresarial, não. A gente quer que gere negócio para vocês da Van, para vocês da Magazine Luiza. A gente quer abrir negócios aqui no Nordeste para vocês. Então, por isso que a gente quer conectar empresários do Brasil e do mundo para isso, para ajudar a fomentar a economia, para ajudar a desenvolver a nossa região. Aqui no Nordeste, você sabe muito bem que a gente precisa de mais desse apoio para que novas empresas, para que novas iniciativas venham para cá.
E quando essas empresas grandes, que são referências no Brasil e no mundo, abrem as portas para os empresários, significa que você está ajudando a formar o caráter profissional de uma empresa que está começando ou de repente ela quer chegar num patamar desses grandes. Então isso é muito relevante. As empresas vêm com bons olhos, elas vêm com simpatia, receber esses empresários, mas a gente sabe também que o tempo deles é muito escasso. Quando Ricardo, eles e têm você embarcou disponibilidade, com a eles respondem missão e você já teve casos de lidar com mudança de agenda? o tempo todo. O Como é que tempo você todo. lida com Já, isso? já que a gente sempre tem que ter preparado um plano B. Por quê? Porque aconteceu agora recentemente a gente em São Paulo. A gente levou um grupo para visitar uma empresa X e, de repente, o prédio todo foi acionado para fazer um teste de incêndio dos bombeiros. Estava programado para nos receber às 10 e ele nos ligou às 9h30 para dizer o seguinte: Ricardo, eu não vou poder receber você às 10 porque está tendo a brigada de incêndio, um teste de incêndio aqui no prédio e todo o prédio vai ter que ser evacuado. Eu só vou poder receber vocês meio-dia. Então ficou um vácuo aí de tempo nessa agenda e a gente teve que preencher, mas graças a Deus a gente com planejamento a gente consegue remanejar nossa agenda, algumas empresas e deu tudo certo. Mas uma coisa que é certa, Jackson, sempre, sempre, sempre vai dar problema na agenda. Por exemplo, uma vez a gente estava indo para o eBay, nos Estados Unidos, e faltando pouco tempo para a gente chegar lá, o empresário disse que surgiu um problema, uma demanda, que ele teve que viajar e ele não ia poder nos receber. Aí eu expliquei para o grupo e eles entenderam totalmente. Assim como, por exemplo, ano passado também, a gente ia ser recepcionado lá numa empresa de marketing, só que o cara passou mal e teve que ser internado. Ricardo, eu estou aqui no hospital, me desculpe, não vou poder receber vocês porque realmente aconteceu essa fatalidade. Aí você vai poder fazer o quê? Não, acontece, esse tipo de entrevista acontece. Eu expliquei para o grupo entendeu isso, é porque a gente já estava lá no local. Então, É, assim, trabalhar com missões empresariais é saber que você vai ter uma imprevisibilidade certa. e Mas principalmente quando, você buscando uma solução, é fácil você trabalhar. principalmente com que lá na ponta a agenda não é com qualquer empresário, né? Não, não é, Grandes não é, não é. empresários, né? Com grandes empresários e pessoas, por exemplo, a gente teve agora um encontro com o dono da Pets, né, que é a maior loja de pet do Brasil. Inclusive, lá o Uhum. Sérgio Zimmermann, ele nos recebeu, foi uma das melhores visitas que a gente fez. E foi só ali um encontro estratégico com ele. As pessoas ficaram maravilhadas e puderam ver sobre uma perspectiva como ele começou, quais foram as dificuldades, quais são os conselhos que ele deu para quem está iniciando. Ele escutou cada um, então foi muito bom, foi excelente. Eu vi também a visita que vocês fizeram à CIMED também foi muito boa, né? Foi, Quando foi. foi aquela missão? A gente fez uma para a CIMED em abril, onde a Com o João gente teve uma Adib? Ah. conversa com o João Adib, e a gente teve um agora em agosto também, onde nós levamos o grupo da ADVB, que é a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, e nós visitamos lá o diretor de marketing, né, que é o Roberto, que nos recebeu, e lá estava a irmã do João Adib, que é a Carla. A Sim. Carla nos recebeu, foi extremamente simpática, extremamente solícita, tirou foto com todo mundo, conversou um pouco com todo mundo, e assim, a gente pôde conhecer um pouco da realidade de umas empresas que está ganhando maior empatia do público graças à inserção deles com essa geração que está surgindo e como eles se identificam na internet, né? É. Por meio do digital. Bom, eu vou chamar um rápido intervalo. Voltamos já com Ricardo Dré, da Lupe Brasil. Estamos conversando sobre missões empresariais, networking, negócios. E fique aí que vem mais informação para que você possa entender como é que você pode participar, qual é o porte de empresários, né? Enfim, quais são as próximas missões, enfim, os aprendizados que as últimas missões têm apresentado para aqueles que participaram, então vem mais informação de valor. E no intervalo você vai conferir o vídeo destaques da semana do Economic News Brasil e também os vídeos As Boas da Semana, as boas notícias do nosso portal só de notícias positivas, o Boa Notícia Brasil. E lembrando,
Siga as redes sociais, Economic News Brasil, no LinkedIn, no Instagram, participe do canal do WhatsApp, o link para participar está na bio do LinkedIn e outras redes. E também é só acessar no Google economicnewsbrasil.com.br, qualquer matéria do portal tem uma tarja verde, participar. Você entra e recebe na palma da mão, tanto do Economic News Brasil como do Boa Notícia Brasil. Voltamos, em 3 minutos. Olá, estamos de volta com o nosso Diálogo Empreendedor, aqui todos os domingos às 9 horas da manhã. Nosso programa é transmitido para 3 capitais. Transmitido para Fortaleza, Brasília e o Distrito Federal, Brasília, né? Então, você pode também conferir o nosso programa pela Rede União Play, né? Só botar no Google ali, você pode assistir também online. E no YouTube do Economic News Brasil, você pode conferir tanto o primeiro capítulo desse episódio com o Ricardo Dré, como também os outros episódios do Diálogo Empreendedor, que tem programas muito interessantes, que eu tenho certeza que você vai gostar e compartilhar com os amigos. Cara, eu queria saber sobre porte de empresário. Qual é o empresário ideal para participar de uma missão? Porque você acabou de dizer que a Samsung quis saber quem é, faturamento, como é? Bom, a gente costuma dizer o seguinte: todo empresário que sabe da importância de participar de uma imersão de negócio, esse é que é o relevante para a gente. Aquele empresário que não acha que tem que viajar, que tem que conhecer novidades, que tem que conhecer as novas tendências, que precisa de repente dar uma nova chacoalhada, porque se ele não fizer isso, se ele não entender, se ele não fizer participar desse tipo de imersão, ele vai ficar para trás. É esse empresário que a gente busca para a gente, porque o cara não precisa ser o maior do segmento, mas ele precisa entender em que contexto ele está inserido. Por quê? Porque o importante não é onde você está hoje, mas é você ter a noção de quando você quer chegar amanhã. E você só chega se conectando com pessoas boas, tendo relacionamento com pessoas relevantes, com empresários de portes que, tipo assim, porque ninguém cresce gigante, ninguém nasce gigante, todo mundo nasce de baixo. E para isso, para você alcançar novos patamares, Jackson, você tem que vivenciar novas experiências, você tem que vivenciar novas tendências. E você só faz isso se você se permitir participar. Então, a gente costuma dizer que não importa onde você está hoje, o importante é você ter noção da dimensão de onde você quer chegar. Idade. As próprias empresas, elas abrem as portas no sentido de tem que ser acima de 20 anos, aí o céu é o limite. Porque Não, você pode eu estar. não A digo gente. assim, a faixa etária geralmente tem participado. Os pais têm estimulado os filhos a participarem para conhecer Alguns sim. ideias? Alguns sim. Por exemplo, a gente está levando um grupo agora para São Paulo em outubro novamente, que ele está indo com toda a família. Está indo ele, a esposa e os dois filhos, que são novos, um de 18 e outro de 22, que estão já começando a galgar, a dar novos passos na empresa familiar. Então, isso é super relevante porque você está durante uma semana conhecendo, você está durante uma semana realmente fazendo aquilo que você não faria no dia a dia, você está tendo tempo para poder realmente conhecer as pessoas à sua volta. E isso é uma oportunidade única. Você tem uma oportunidade de ir com a sua família, uma empresa familiar, para vocês poderem criar soluções e entender como é que está funcionando o mercado, como é que cada um pode entender o seu papel na empresa para poder produzir mais e render mais, eu acho que isso é impagável. Então, assim como esse exemplo dessa família, nós temos vários outros que são pessoas de 20 anos, de 25, mas a média mais ou menos é de 35 a 60 anos. O, antes da missão, como é que você faz a definição do objetivo mensurável antes da viagem? É, 3 leads estratégicos, benchmark de processos, uma parceria,
uma parceria acadêmica? Como é? Existe A gente faz, uma a forma? gente diz o seguinte, que para qualquer ecossistema funcionar bem no Brasil, precisa ter conexão com três setores: setor produtivo, setor público e setor acadêmico. Os locais mais desenvolvidos conseguem atuar nesses três segmentos e muito bem. Tanto é que a gente vê nos Estados Unidos o número de doutores e mestres inseridos nas empresas e indústrias é de 27%. Aqui no Brasil, aqui no Ceará, é 0,2%. Florianópolis é 3,5%. Florianópolis é o lugar mais propício para se empreender. Florianópolis, não, Santa Catarina. É o estado que mais se empreende no Brasil, consegue superar até São Paulo. Justamente por conta disso, porque eles conseguem fazer essa tríade bem feita, essa conexão entre a academia, entre o setor produtivo e o setor público. A gente visitou Portugal e alguns empresários ficaram receosos porque disseram assim: "Poxa, nós vamos ter contato com o setor público, que é de esquerda". E eu cheguei para eles e disse: "Olha, esteja habituado a aprender, a ter uma nova perspectiva, porque a forma como o governo atua na Europa e nos Estados Unidos é diferente da maneira como ele atua no Brasil. Então, um governo que é tido como de esquerda, ele tem princípios sociais, mas ele entende que o papel do empresário é fundamental se ele quiser ajudar o país dele a se desenvolver. Então, é uma perspectiva totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil e na América Latina, onde você vê muitas vezes o governo, ao invés de ajudar, atrapalhar o empresário a produzir, a gerar emprego, a gerar renda e a impactar mais o PIB da região. Ricardo, pós-missão. Como você mensura o ROI? Você faz um acompanhamento 30, 60, 90 dias pós-missão daqueles que participaram sobre se eles conseguiram alinhar alguma estratégia com empresas que visitaram. É, Quando a gente conversa com os empresários, a gente faz um levantamento para alinhar expectativas. Quais são os objetivos? O que, que eles esperam? Por que, que realmente, qual o propósito dele ir nessa missão? Então, por exemplo, a pessoa que quer ir para conseguir bons contatos, a pessoa que teve, na vez passada, que queria se conectar com o pessoal da BYD. Então, a gente conectou esse empresário lá e ele pôde ser o referencial lá em João Pessoa da BYD. Criamos essa ponte para que ele pudesse colocar, inserir nos seus negócios, na área da construção civil, aqueles carregadores de automóvel hum. dentro de um bairro que vai ser construído totalmente voltado para essa área de inovação. Então, assim, a gente sempre faz essa análise final, ao final da imersão, para saber se cada participante atingiu o seu objetivo ou se atingiu as expectativas. A gente fez uma missão seguida atrás da outra e nós tivemos um NPS de 300% de satisfação, onde as pessoas realmente disseram assim: Ricardo, foi muito melhor do que eu esperava. É A por- organização, com relação à questão das visitas, com relação à questão da qualidade, com relação à questão da programação e principalmente com a qualidade de negócios que foram gerados. Então, a gente teve aí 300% de satisfação, porque 100%, 100%, 100%, um seguido do outro. Ricardo, missões no Brasil versus exterior. Uhum. Diferenças de acesso, cultura e velocidade de aprendizado. A gente costuma dizer que o aprendizado ele depende de qual estágio está o empresário no momento. Porque acontece também do empresário ir não trazer nada de relevante para o dia a dia dele. Eu costumo dizer que tudo gera aprendizado nessas imersões de negócio. A forma como as empresas recebem os outros, a maneira como elas lidam com a organização, a maneira como elas lidam com seus colaboradores, o impacto social que elas fazem, se elas têm algum tipo de projeto relevante que consegue agregar a sociedade, então tudo gera aprendizado. Então, a pessoa que vai, o empresário que vai, ele tem que ir de mente aberta e de coração aberto, porque tudo pode ser impactante. Por exemplo, a gente visitou a Intel. Eu sempre conto essa história aqui, porque para mim foi uma das mais relevantes histórias que a gente já teve no Vale do Silício. O presidente da Intel chegou e disse o seguinte: ele recebeu um jovem que queria a ajuda da Intel para poder fazer os seus smartphones, isso em 2004, 2004 não, 2005. E o dono da Intel fez um cálculo de padeiro e disse o seguinte:
Não, isso aqui não vai agregar valor para nossa indústria, não, para a Intel, que ela fazia os microprocessadores. Então não vai ser relevante. Eu não tenho interesse em fazer negócio com você. E ele deu um não para um tal de Steve Jobs, conhece? Uhum. Ele disse que quando o iPhone estourou, ele disse que foi ele só faltava o pessoal querer matar ele, porque ele perdeu uma grande oportunidade simplesmente porque ele não teve visão. Aí eu cheguei para ele e perguntei, para o executivo dele, e perguntei: e o que, que vocês aprenderam com isso? Aí ele chegou e disse: não, a gente preferiu ficar como liderança na produção de microprocessadores para PC e personal computers. Aí eu cheguei: então vocês não aprenderam nada, porque todas essas empresas que a gente visita, Google, Nvidia, todas essas que são destaque hoje, elas não se limitam a ficar apenas no seu segmento. Elas fazem pesquisa, elas fazem prospecção, elas entendem novos mercados para ver de que maneira elas podem agregar valor na sociedade. Então é o que eu costumo dizer. O ROI, o retorno que as pessoas têm, é perceptível, tudo é colocado de maneira prática. Por exemplo, a gente vai ter um encontro agora na AGE, na próxima sexta, com a Ari Neto, que é Uhum. do grupo Ari de Sá, né? Sim. E ele disse que o divisor de águas dele como empresarial foi uma ida ao Vale do Silício. E as pessoas acharam que o diferencial do retorno dele tinha sido alguma tecnologia que ele implantou na editora dele, ou alguma coisa, algo do gênero, e ele chegou e disse: não, Ricardo, o que fez o diferencial realmente para a minha empresa foi o ambiente colaborativo, a maneira como as pessoas tendem a fazer negócio lá fora. E eu passei a enxergar oportunidades onde antes onde não existia, porque eu estava com a visão limitada. Então, eu costumo dizer o seguinte, que o menor dos benefícios, Jackson, para quem se propõe a participar de uma imersão empresarial, é que você estende a sua visão empreendedora. Você passa a enxergar oportunidades onde antes você via limitações, porque você estava tão preocupado em resolver problemas que esquecia que você tinha que estar no setor estratégico. Você tinha que estar num outro patamar de posição para poder enxergar benefícios. E a gente costuma dizer que esses são uma das vantagens e um dos benefícios de participar de uma imersão dessa. Ricardo, o empresário quer ir, tá sem passaporte, Hum. tá sem visto, precisa do seguro. E aí? A Isso Lupe são, apoia? isso são problemas pequenos referentes ao que a gente pode proporcionar. O meu sócio ele costuma dizer que quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Então, por exemplo, quando ele foi a primeira vez, que foi em 2016, em 2015, que foi uma missão que eu organizei para o Vale do Silício para a AGE, ele pediu emprestado, pediu 3 cartões, vendeu um carro, fez o que foi necessário para poder estar lá, porque ele sabia que aquela ida para o Vale do Silício ia ser um divisor de águas na vida dele. Tanto é que hoje, o principal negócio do meu sócio ele tem a Loop comigo, mas o principal negócio dele, ele trabalhava com inovação, tecnologia, fazia sites, fazia tudo, mas hoje o principal negócio dele surgiu de uma visita a um maior cowork do mundo, lá em Utah, chamado Impact Hub. E ele ficou impressionado com a estrutura, que já tinha uma estrutura boa, de 2 andares, atendia alguns clientes de renome, mas ele chegou e disse: pô, interessante, legal. A gente foi em 2015. Quando a gente voltou lá em 2017, a empresa já estava triplicada de tamanho e com mais de 4 mil clientes. E ele chegou e disse: cara, isso é interessante. Será que eu poderia aplicar isso de algum patamar do Brasil? Aí o nosso amigo chegou e disse: tu tem um imóvel que está vago, que tu não utiliza lá no Brasil. Por que tu não começa com esse imóvel? Começa com o que tu tem. Ele falou: é mesmo. E hoje ele tem mais de 3 mil clientes recorrentes, mas tudo isso graças a essa visita que ele fez lá em Impact Hub, que inspirou ele a criar um negócio parecido e hoje é o principal negócio dele. Você viajando, você descobre muita coisa boa, né? Você tem que Isso. estar realmente aberto a conhecer. É, Agora, principalmente você indo numa missão que seja estratégica. Por exemplo, eu mesmo tenho um exemplo pessoal. Em 95 eu viajei, passei uns meses em Dallas, no Texas, e quando eu voltei, eu tinha 20 e poucos anos, eu disse, eu vi lá muito aqueles sistemas de entrega de pizza, aquelas coisas, né?
Delivery, né? Aí eu disse, rapaz, eu vou voltar, eu vou montar um negócio desse. Voltei, eu disse, eu vou botar. Fui na Motos, lá no Jaci, comprei 12 motos, 12 motos, 12 capacetes e montei na época 1.000 entregas. Cheguei a ter mais de 100 motos, fazendo entrega de Pizza Hut, Pague Menos, e aí ia, né, muito serviço avulso e tudo. E aí lá, uma certa época, apareceu uma pessoa querendo comprar a empresa, eu vendi, Vendeu. vendi. Mas voltei, porque o empreendedor é assim, ele tem que comprar a ideia, né? Primeiro, como eu disse, ele tem que estar aberto a a conhecer coisas novas, né? Uhum, Segundo, não adianta ele ver também coisa nova se ele não tem coragem, exatamente. né? Ele tem que ter coragem, Exatamente. né? Se desde que seja, nós falamos no início do programa sobre importação de produtos, né? Mas que adianta ele ir lá ver ver as oportunidades, ver que pode trazer coisa com custo menor para ter uma margem boa. Mas se ele achar, não, é muito documento, vou nada, não, isso não dá certo, Dá muito não. trabalho, isso aí não é Não, e se para o container mim. cair, não Eu sei o vou quê. consultar a esposa. É Entendeu? difícil, é difícil. Aí Tem que ter não, coragem, você tá certo. aí não. Aí ele não investiu. Aí É. ele não fez uma missão, ele não foi para uma missão, ele foi pra uma viagem Um corporativa, turismo né? corporativo. Foi. Turismo corporativo. Exatamente, ele não foi para missão, né? E mesmo assim, o turismo corporativo, por exemplo, a gente levou um grupo de pessoas para Dubai que às vezes a pessoa não soube extrair o melhor. Então, para um dos clientes lá, não foi tão relevante assim. Por quê? Porque ela estava preocupado mais com essa parte do turismo. Mas, assim, quem tiver aberto, quem tiver com a cabeça. Porque você está em contato com empresários que estão mais ou menos no mesmo patamar ou estão querendo crescer, certo? Então você começa a entender que você tem que ter uma mudança de mentalidade. E esse impacto você tem logo no começo, quando você encontra com um grupo. E você vai vendo que a cada momento que você vai evoluindo na missão, você vai tendo contato com empreendedores de fora, você vai tendo contato com empreendedores locais, você vai começando a organizar a sua ideia de uma maneira que você começa a direcionar o foco das suas ações. Para você crescer, para você buscar novos horizontes, para você mudar de patamar, tá entendendo? E você estando no meio de pessoas corajosas, você também cria coragem. Você também dá o primeiro passo e diz assim, meu irmão, eu não posso ficar limitado pelaquilo que eu não tenho. Eu vou procurar fazer coisas com que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores de fazer melhor ainda. Já diria o Marcelo Portela. Você citou um ponto importante. Só em você também estar viajando com um círculo, né, de empresários, né, pessoas que estão viajando com o mesmo propósito, isso também É um diferencial. anima, né? Anima porque a pessoa diz assim, não, eu tenho que andar com pessoas que estejam no mesmo patamar ou que queiram se diferenciar no mercado. Queiram realmente Porque se se você só anda com pessoas que não estão dispostas a pagar o preço. empreender, a evoluir, você vai terminar ficando igual. Agora, se você né, está acompanhado de pessoas que querem aprender, querem estudar inovação, né, quer saber o que é que tem de coisa nova, você entra na vibe. Você entra na onda. Por exemplo, os grandes empresários que hoje são destaque no nosso meio aqui no Ceará, ou até no Brasil, eles confirmaram, a gente conversou com ele, por exemplo, o Pedro Lima da Três Corações foi assim, o Deusmar Queiroz da Pague Menos foi assim, o próprio Beto Studat foi assim. Eles disseram que a partir do momento que eles conheceram, tiveram a ousadia de participar de uma imersão de negócios dessa natureza que a Lupa oferece, eles mudaram de patamar e se tornaram empresários melhores. O Bom, velho da van também falou a mesma é. coisa. Ricardo, chegamos ao final do nosso programa. Opa, Eu quero lhe agradecer, né? Quero que você diga aí para os nossos telespectadores quando é a próxima missão, né? Como é que o telespectador aí pode ter mais informações, né? Tanto da próxima como querer sugerir, né?
Bom, primeiro eu quero agradecer aqui o convite, Jackson, você que é um irmão, um amigo, que sempre deixou as portas abertas do Economic News para a gente divulgar o nosso trabalho. E primeiro eu quero fazer o convite a você, para você participar das próximas imersões. Para mim vai ser uma honra tê-lo conosco. Você que é um cara de visão diferenciada, você que é um empresário também, é um cara que consegue enxergar oportunidades onde ninguém mais vê. E é relevante ter pessoas com seu veículo de comunicação, com a forma como você sabe propagar as boas notícias para que o empresário possa cada vez mais ter informação de qualidade para transformar a realidade à sua volta. Então, o primeiro convite que eu faço é a você, a equipe do Obrigado. Economic News, para poder a gente participar dessas missões. E o empresário ele pode acompanhar as redes sociais da Lupo Brasil, que é Eu Sou o Lupo Brasil, acompanhar o nosso site www.lupobrasil.com.br. E as próximas missões a gente vai agora para São Paulo em outubro. E próximo ano nós vamos para a China, Portugal, Estados Unidos, Santa Catarina, Minas Gerais e Porto Alegre. São Paulo, qual é a pauta? São Paulo é a pauta, é uma missão mais fechada, que é um grupo fechado, que foi um cliente. A gente também trabalha da seguinte forma: se você tem um grupo de clientes que você quer proporcionar a eles uma experiência já mais vivenciada, você pode contratar a Loop, que a gente organiza toda a programação para qualquer lugar do Brasil e do mundo, para poder gerar essa experiência, proporcionar esse tipo de negócio para os seus clientes. Então, a gente está indo com um grupo da Secran, que é a maior empresa de contabilidade aqui do estado, e que eles estão proporcionando isso para os clientes. Já é o segundo ano seguido que eles fazem com a gente. Ano passado eles foram para São Paulo, esse ano estão indo para São Paulo de novo, e a gente já está pensando aí em uma internacional. Mas eles fazem para o cliente, não entendi o objetivo. O objetivo de eles se firmarem como um hub de negócio, onde Sim, o cliente pode encontrar num só local todas as demandas para necessidades deles. entendi. Ricardo, agradeço, né, novamente. O Economic News Brasil sempre esteve e está à disposição aí para poder repassar aos nossos leitores as novidades da Lupe, não somente as missões que você vai realizar, mas eu acho que um dos pontos mais importantes também é, é o resultado da missão realizada. Acho que isso Isso. é animador. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Para mim é sempre relevante estar participando aqui do quadro dessa entrevista com um dos maiores comunicadores que o estado do Ceará já tem, que é o Jackson Pereira, que vem aí de uma família assim que sempre contribuiu com o nosso estado, através do seu pai, do seu irmão também, que tem um programa e Rodrigo, e eu me coloco aqui à disposição se os seus ouvintes, os seus leitores, os seus internautas quiserem conhecer mais sobre a Lupa, basta seguir as nossas redes sociais, entrar em contato com a gente, ou então entrar em contato até com o Jackson, assim, leitores lá do Economic News, e o público do Economic News tem desconto nas missões da Lupa. Olha aí. Lembrando, você que não participa do canal do WhatsApp do Economic News Brasil, acesse qualquer matéria do portal. Bote Economic News Brasil no Google e acesse qualquer matéria e entre nela, vai ter lá uma tarja, canal do WhatsApp. Você entra e participa e recebe na palma da mão os nossos conteúdos que nós vamos divulgar lá um fly da próxima missão do Ricardo para você poder conhecer. Ricardo, Obrigado. muito obrigado novamente e você, nosso telespectador, até o nosso próximo programa. Tchau!